Bom dia a todos. Dando continuidade ao livro dos médios, estamos estudando a espíritos e hoje vamos verificar os itens de 4, item 4 em diante. Certa feita, um ateu dirigindo-se a um crente questionou: "Me prove que Deus existe." Ao que o crente respondeu: "Isso é fácil. Diante da imensidão do universo, do sol que nasce todos os dias regularmente, da chuva que rega a terra na medida certa e tudo mais que existe, é só você me provar que Deus não existe." Está aí uma questão para a nossa reflexão. O item 4 do Livro dos Médiuns, no capítulo 1, nos coloca a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões: crede em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se responder negativamente ou mesmo disser simplesmente não sei, desejaria que assim fosse, mas não tenho a certeza, então é o que sempre equivale a uma negação polida, disfarçada, educada, né? Sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente, o que chamaria de preconceito, né? Então, inútil seria então ir além com a conversa para tentar convencê-lo de que somos um espírito, de que Deus existe, né? E daí que seria o mesmo que tentar demonstrar a luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se não se quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. E foi justamente por causa disso que Jesus, ao distribuir os discípulos, lhes disse para não irem à casa dos gentios, porque aqueles que tinham vindo com Moisés para a terra prometida acreditavam no Deus único, então eram denominados tementes a Deus. Os outros teriam também a sua vez, mas naquele momento era necessário que os discípulos de Jesus se dirigissem àqueles que já tinham convicção na existência do Deus único. Por isso que em determinado momento a recomendação do mestre é para não dar pérola aos porcos. Quer dizer, você vai discutir coisa santa com alguém que vai debochar, né? Que não acredita, que vai ficar com gracinha, né? E o assunto é sério. Falar de Deus é tão sério que faz parte, né, do segundo mandamento dos 10 mandamentos. Não tomarás o santo nome do teu Deus em vão. E os hebreus não ousavam falar o nome de Deus chamado Yahvé. Eles não pronunciavam isso, né? Eles falavam Adonai. Nos dirigirmos a Adonai, que significa Pai de todos nós. Então, admitida que seja a base, se a pessoa acredita em Deus e acredita, mesmo que seja na instrução da Igreja Católica, que uns vão para os céus, outros vão para o inferno, né? Aquela que a gente foi criada. Então, se já existe essa base, não só como simples probabilidade, mas como averiguada, né? Sem contestação, então dela muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos,
porque a pessoa já acredita que em deixando o corpo físico vai para algum lugar, ou para o céu, ou para o inferno, embora ninguém queira ir para o inferno, mas foi assim que nos foi ensinado por muitas e muitas encarnações. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, quer dizer, nós vamos para o céu ou para o inferno, e de lá poderemos nos comunicar? Isto é, se pode com este trocar ideia, por que não? Então, se a pessoa já tem uma formação, uma base, né, religiosa, por que não trocarmos ideia com ele? Ele coloca o seu ponto de vista e nós colocamos o nosso, né? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Vamos perguntar-lhe, né? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito que ainda está no corpo físico, como o homem livre pode se comunicar com alguém que está encarcerado, alguém que está preso, né? Porque enquanto espírito encarnados no planeta Terra, é como se nós estivéssemos numa prisão, ou cumprindo pena, ou sendo testado para novas experiências, né? Então, desde que se admite a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos. Se você admite que a alma sobrevive, então os nossos afetos estão em algum lugar, não é verdade? Pois que as almas estão por toda parte. E desde os tempos de eras remotas que a gente tem as informações de que aparecem para um ou para outro, né? E nada de estranhar, porque Jesus matou a morte, né? No mesmo dia em que foi aberto o túmulo e que ele não foi encontrado lá, ele aparece na estrada de Emaús aos discípulos. Tomé não acreditou naturalmente, mas ele apareceu também a Tomé e solicitou que eu tocasse, né? Tomé, inclusive, ficou conhecido como aquele que não acredita. Então, não será natural acreditarmos que é de um ente querido nosso que nos amou durante a vida, né? Se acerque de nós. Deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Fora do corpo físico, nós estamos como... se a pessoa não tem fé, não acredita na vida após a morte, ele se sente como alguém que foi numa excursão para um lugar estranho e está perdido. Só que, via de regra, quando ele aparece em algumas escolas religiosas que não acreditam em espíritos, nem na possibilidade da comunicação, ele é chamado de diabo, né? Já pensou que situação interessante, a gente está perdido numa cidade estranha, vai pedir informação para alguém, e ele fala, sai para lá, diabo, né? Quer dizer, é uma falta de urbanidade. Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Porque a parte inteligente somos nós, espírito, que atuamos sobre a matéria que voltará ao pó, né? E o espírito que voltará a Deus, como está escrito no Eclesiastes, né? E não era quem lhe dirigia os movimentos, quer dizer, não era o espírito que dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Então, existem aqueles que têm o dom de ouvir, como já expusemos em vídeos anteriores sobre o dom da audiência, aqueles que têm o dom de falar, o dom da psicofonia, falar por eles, e então abstraímos por instante dos fatos, que ao nosso ver torna incontestável a realidade dessa comunicação, admitamos-la apenas como hipótese. Seria possível aquele que partiu se comunicar conosco?
Interessante que mesmo aqueles que são céticos, que não acreditam, quando perdem um ente querido, perde entre aspas, né? Porque ninguém perde ninguém, o espírito continua vivendo. Então, aquele que deixa a convivência de um ente querido tem anseios de ir a um centro espírita para buscar uma comunicação. No fundo do seu ser, lá no seu eu, ele sabe que a pessoa não morreu, né? Tanto é verdade que durante o sono nos encontramos com nossos entes queridos que partiram para o outro lado da vida. A gente fala outro lado, mas é aqui mesmo, viu? Porque estamos sempre rodeados, né? Paulo apóstolo dizia que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas em todos os nossos atos, né? Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativa, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir a lei, mas expendendo razões, né, razões peremptórias, que tal coisa não pode dar-se. Então, fala para eles por que nossos entes queridos não podem se comunicar conosco. Se eles estão vivos, só perderam o corpo físico, né? Como um pesquisador do fundo do oceano que livrou-se do escafandro, né? Mas, então, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis materiais, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem-nos por A e mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que há as seguintes possibilidades: que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Nós somos de origem católica e aprendemos, né, que ao partirmos para o outro lado da vida, iríamos para o céu, para o inferno. Mas jamais nos disseram que nós não poderíamos nos comunicar, que iríamos ficar surdo ou mudo, e que nos provem que se continua a pensar, né, se admite-se que ele continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou? Claro que não. Terceiro, que se pensa naqueles que amou, não cogita de se comunicar com eles? Claro que sim, né? Todos nós queremos saber como estão as pessoas, principalmente os nossos afetos. Quarto item para a nossa reflexão, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Nós temos convicção de que estão, né? De vez em quando sentimos a presença, sonhamos com nossos entes queridos. A gente diz sonhamos, né? Mas com certeza nos encontramos quando dormimos. Quinto, que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? É uma colocação, né? Para reflexão. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte? Pode, claro que pode, né? Assim começou a observação das mesas girantes. Né? Que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado? É aqueles que já viram cadeiras, livros e outros objetos, né, alçarem-se ao ar, e não pode, né, atuar sobre um ser animado também, uma pessoa, né, intuindo, né, falando através dela. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever? Nós já citamos aqui, está na Bíblia, o festim de Salazar, né? Também chamado de Baltazar, onde aparece uma mão escrevendo na parede. Né? Não pode, está lá na Bíblia. Nono, que podendo fazê-lo escrever,
não lhe pode responder as perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos? Então, claro que pode. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes, quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar fundadas as dúvidas, né? Galileu foi o primeiro que disse que o Sol girava em volta da Terra, né? Na verdade, Galileu demonstrou que o Sol não é que gira ao longo da Terra, né? Essa é uma ideia de Copérnico. Galileu provou, né, que é a Terra que gira em torno do Sol, mas pouquíssimos tempos que foi admitido isso, né, pela Igreja. Então, se eles nos provarem esses 9 itens, nós consideramos suas dúvidas fundadas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nessas palavras: não creio. Logo, isso é impossível, mas não sabe por que não crê, né? Vão nos dizer com certeza que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Em todas as épocas da humanidade houve aparições, né? E a mídia constantemente descreve o fato. Mas se não admite nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Nossa proposta nestes vídeos é trocarmos ideias sobre o livro dos médiuns, um livro que trata da parte científica da doutrina espírita, que é como acontecem os fatos. Não é um livro fácil de se estudar sozinho, e nós vamos trocar ideias a cada semana em gotas, né? Estudando o livro. Mas é importante a sua participação. Se está interessado no assunto, dê o seu like, faça a sua pergunta, participe. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro. E estaremos a postos para responder as perguntas na primeira semana de todos os meses. E que Jesus nos abençoe e continue nos amparando nos nossos esclarecimentos.